E hoje nós estamos conectados por vídeo com Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Diego, bom dia aos nossos ouvintes, nesta manhã de quinta-feira, de muito trânsito em Brasília. Pois é, Carol não conseguiu chegar aqui aos nossos estúdios da Nova Brasil, na região central de Brasília. Muita coisa acontecendo aí, esse acidente na ponte JK prejudicou a vinda da Carol, mas ela está ao vivo conosco aqui por vídeo. Você que nos acompanha com imagens pode acompanhar essa conversa também lá no nosso YouTube TH+. Carol, hoje nós vamos falar sobre competências comportamentais no ambiente de trabalho. A gente fala muito de competências, mas o que são as competências, Carol? Vamos lá, Diego, realmente é um bate-papo bem comum dentro da área corporativa, a gente fala sobre competências. Competências, na verdade, é um conjunto, né, de conhecimentos que a gente chama, ou seja, aquilo que a gente aprende de fato, estuda, lê, habilidades, aquilo que a gente pratica e começa a se tornar bom, e atitudes, ou seja, não adianta só eu saber fazer, ter habilidade de fazer, eu preciso realmente colocar isso na prática. Então é esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E quando a gente fala de competências, a gente divide em o que a gente chama de competências técnicas e competências comportamentais. O que são essas competências técnicas, que também são chamadas no inglês, que o mundo corporativo utiliza muito, né, do inglês, a gente chama de hard skill, que são habilidades técnicas que geralmente a gente desenvolve em curso, em treinamento, em aula, mão na massa na prática também, mas alguns exemplos, um Excel, um PowerPoint, um AutoCAD, programação, um conhecimento, por exemplo, de fechamento de uma folha de pagamento, de fechamento de um balanço, de uma DRE, esses são conhecimentos técnicos. E o que é um conhecimento, quando a gente fala de competência comportamental, que a gente chama de soft skills? São competências de ordem social, emocional, que guiam o comportamento da pessoa, o desempenho dela enquanto profissional. Elas são aprendidas e desenvolvidas ao longo da vida, por meio de muito de experiência pessoal, mas não significa que não possam ser desenvolvidas voluntariamente. Existem sim formações, sensibilizações e conteúdo para você conseguir desenvolver também as soft skills, tá bom? Então, hoje o nosso papo aqui é muito voltado para soft skill, a gente falar sobre competência comportamental. Pois é, Carol, muito tem se falado disso, né, a chamada inteligência emocional, na vida pessoal das pessoas, mas também isso entrou dentro do ambiente corporativo e muito se fala, a pessoa não tem inteligência emocional para lidar aqui com o trabalho. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, Carol, as competências comportamentais, hoje elas são consideradas no mercado mais importantes que as competências técnicas? Existe esse juízo de valor por parte dos líderes e dos gestores? Muito bacana a sua pergunta, Diego. É uma pergunta, eu estava ontem numa feira de carreira com alunos lá na UNB, e essa foi uma pergunta que apareceu quando a gente abriu um bate-papo. Por quê? Tanto de início de carreira até para profissionais com bastante tempo, aí, bem seniores, as competências comportamentais são extremamente importantes, e existe um mito de que as competências, se eu focar em competências comportamentais, tá ok, tá tranquilo, elas são extremamente relevantes, mas sem as competências técnicas, às vezes eu não consigo, por exemplo, passar nem num processo seletivo, nas primeiras fases. Então, eu preciso correr atrás das competências técnicas, de ter o conhecimento técnico na minha área de atuação, e paralelamente a isso, eu desenvolver essas competências comportamentais. Como você falou aí, por exemplo, inteligência emocional é uma competência comportamental, é uma soft skill que a gente chama. Então, eu preciso equilibrar as duas. Mas para você ter uma ideia e aí te dar uma pista de como as competências comportamentais, elas estão crescendo em termos de importância e de impacto no mercado de trabalho. A gente já comentou em um programa passado, a gente já falou um pouquinho sobre competência, mas para falar sobre profissões do futuro, e eu vou voltar aqui num relatório do Fórum Econômico Mundial chamado Futuro do Trabalho. A gente falou do relatório de 2020 e foi lançado em maio o relatório aqui de 2023. Tá? Então, dia 1º de maio eles lançaram, é a 4ª edição dessa pesquisa, e ela traz aí a perspectiva de 803 companhias que empregam mais de 11 milhões de profissionais no mundo, em 27 áreas de negócios diferentes, em várias regiões do mundo, e esse relatório dessa pesquisa, ele traz dados sobre macro tendências, tecnologias do momento, o impacto dessas tecnologias no mundo do trabalho, nas competências mais desejadas por essas companhias, pelo mercado, e também nos planos de estratégias para lidar
com a transformação da força de trabalho numa perspectiva aí de 2023 e 2027. E uma das perguntas da pesquisa é relacionada a competências. Que competências, e aí eu estou falando de competências em geral, tanto técnicas quanto comportamentais, são mais procuradas, mais valiosas para as empresas? E aí já fica a pergunta, Diego, o que se torna mais valioso para o mercado? Assim? Por que você acha que uma competência, os nossos ouvintes que estão nos escutando, por que algo é mais relevante ou mais valioso para uma empresa? Bem, lei de oferta e demanda. Aquilo que falta, não é verdade? Então, economia, né? Aquilo que falta, que está em falta, se torna mais valioso. E aí, esse ranking dessas competências está mudando de edição para edição. Isso é bem interessante da gente prestar atenção, né? 2020 a gente começou uma mudança mais acelerada no mercado como um todo, no mercado de trabalho também para as companhias, e a gente percebeu claramente uma mudança nesse ranking, Diego. Então, no ranking de 2020, eles elencaram, né, fizeram um elenco aqui de 15 competências comportamentais importantes para o futuro do trabalho. Das 10 primeiras, para você ter... Olha só, das 10 primeiras, 4 eram competências que a gente chama realmente de soft skills. As outras são competências mais relacionadas ao mundo técnico, né, de especialista. Então, em 2020, tinham 4 soft skills listadas. Neste ano, nessa pesquisa que foi lançada agora em maio, eles listaram 26 competências que essas empresas julgaram importantes, mas se eu fizer um corte do gráfico das 10 primeiras, 7 delas estão ligadas, são soft skills. Caramba, então, para você ver como as soft 7. Skills... Exatamente, como elas estão ganhando espaço, como elas estão tendo um impacto maior no mundo do trabalho. Então vamos lá, então, queria falar um pouquinho essas competências? Agora eu quero saber então quais são essas competências comportamentais que o mercado está olhando, Carol. Exatamente, então olha só, Diego, a gente fala aí, por exemplo, sobre pensamento criativo, tá? É o segundo lugar do ranking, uma competência extremamente importante. A gente já falou sobre criatividade aqui, a gente consegue desenvolver criatividade, existem várias técnicas que você consegue utilizar e vários recursos para melhorar a sua criatividade, mas o pensamento criativo é algo muito demandado pelas empresas hoje. Legal. No terceiro lugar do ranking, eles mencionam resiliência, flexibilidade e agilidade, o que reflete muito o que o mundo está passando, principalmente de 2020 para cá. Você ter a capacidade de lidar com a frustração, de ser flexível e entender que às vezes a gente vai ter várias tentativas para chegar num resultado que é o resultado desejado, e a agilidade para virar essa chave rápido de adaptação, de adaptabilidade ao que é necessário para chegar aos objetivos. Legal. Em quarto lugar no ranking, se fala sobre motivação e autoconhecimento. Te digo que nos meus 17 anos de RH, eu não imaginava que autoconhecimento estaria listado como uma competência que uma empresa precisa para que o negócio ande bem. Mas está aqui, né, no quarto lugar do ranking, tá? Então, a importância da gente se autoconhecer, entender nossos limites, entender nossas fortalezas, onde a gente consegue ajudar o negócio, ajudar a nossa área, a nossa equipe, e também se automotivar. A motivação é algo intrínseco. Então, olha como essa competência é relevante. Quinto lugar, curiosidade e o que a gente chama de aprendizado contínuo, ou lifelong learning. Eu estar sempre buscando me desenvolver, trazer novas ferramentas, trazer novas ideias. Eu estar sempre em processo de desenvolvimento, tá? Isso é uma competência Sexto lugar, comportamental. Isso é uma competência comportamental, tá? Eu preciso descobrir qual é a melhor forma de eu aprender. Com a melhor forma de aprendizado, tá? Para mim, e ter essa busca. Olha como é atitudinal. Eu não vou conseguir fazer um curso para aprender como aprender. Durante a minha vida, eu preciso buscar em mim, entender qual a melhor forma em que eu aprendo. É lendo? É fazendo um curso? É fazendo um curso e colocando a mão na massa? Como é que eu aprendo melhor? Mas eu nunca entender que eu fiz uma graduação, uma pós-graduação e isso está suficiente na minha vida. Aprendizado é algo contínuo e as empresas despertaram para isso, os profissionais que despertam para isso saem na frente também, tá? Muito bem. Sexto lugar do ranking, ele traz, na verdade, uma competência que não é uma competência comportamental, que é uma competência realmente técnica, que é você ser tecnologicamente alfabetizado. Você estar atento às tecnologias que estão aparecendo e aprendê-las. Se eu coloco a cara a tapa para aprender, me envolvo nesse aprendizado por meio de curso, e principalmente mão na massa, a gente está falando aí, por exemplo, de ferramentas de inteligência artificial.
abertas aí para várias pessoas utilizarem, abertas para mercado. Isso é um exemplo, né, dessa competência aqui, mas ela é técnica, tá? E aí começa, olha que interessante, que em 7ª posição do ranking eles chamam de você desenvolver atenção a detalhes e você fazer com que você seja uma pessoa confiável, confiabilidade. O que você fala é exatamente o que você faz, e o que você promete você entrega, e aquilo que você entrega tem acuracidade, ou seja, não tem erro, né? Tem um nível de erro baixo, atenção aos detalhes. Olha que competência interessante, é também uma soft skill, tá? É uma competência comportamental. Em 8º lugar no ranking, empatia e escutativa. Eu me colocar, né, conseguir compreender as emoções do outro e conseguir escutar, eu preciso escutar para fazer isso. Em 9º lugar, liderança e influência social, também é uma soft skill. E em 10º lugar vem controle de qualidade, que é uma competência de gestão, né? A gente estuda técnicas para isso, mas olha que ranking interessante. Esse ranking ele está completo no relatório de futuro do trabalho, dentro da página do Fórum Econômico Mundial. Qualquer pessoa consegue baixar esse relatório, é um relatório bem completo. Legal. O primeiro do ranking qual é? Qual é a primeira competência, Carol? Pensamento analítico. Pensamento analítico. Tá. E o pensamento analítico é considerado aqui uma hard skill, tá? A gente tem várias, você consegue desenvolver, mas você consegue fazer formações, cursos, aprender a pensar de forma crítica um problema, uma situação, analisar aquilo de forma profunda. E isso demanda em cada área um conhecimento técnico mais profundo, né? De área por área. Muito bem, 8h28, você está no jornalismo da Nova Brasil FM, esta é a nossa coluna Empreende Brasília, todas as quintas-feiras aqui dentro do jornal Nova Brasil Brasília, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, elencando para a gente aqui as competências técnicas e, sobretudo, comportamentais que o mercado tem exigido. Carol, você incluiria alguma competência nessa lista que você fez para a gente aqui? Olha só, Diego, a gente aqui nos processos que a gente toca, tanto de seleção para as empresas, né, de mercado, quanto de desenvolvimento também de equipes e de liderança, existem 3 competências, uma delas você abriu o programa falando sobre ela, que nós consideramos aqui na Rev como competências extremamente importantes. E não foram listadas nesse ranking, mas que a gente percebe que no dia a dia são bastante demandadas. Então, inteligência emocional, foi algo que você abriu já falando, né, no programa. Inteligência emocional é uma soft skill que a gente começa a aprender ainda quando a gente é criança, esse aprender a gerenciar as próprias emoções. Todos nós temos emoções, não existe mais aquela ideia que existia no passado, de que eu sou uma pessoa em casa e uma pessoa no trabalho, mas que essas emoções são fluidas, mas que eu preciso aprender a gerenciá-las nos meus mundos diferentes, nos meus papéis diferentes. Então, é uma soft skill extremamente importante para qualquer atuação profissional, em qualquer nível, em qualquer natureza de negócio, em qualquer segmento. E outras 2, uma delas, inclusive, que saiu no ranking de 2020, que eles chamavam lá de iniciativa, na verdade, é uma proatividade mesmo. Falamos sobre proatividade, acho que num programa passado, como ser proativo, e a proatividade é também uma competência base de tudo que a gente vai fazer para a gente conseguir se destacar no mercado. Ou seja, eu não só sento e espero que alguém me peça para fazer algo. Eu estou atenta ao que está acontecendo e eu vou antever ações necessárias para chegar ao resultado ou evitar um problema, evitar um risco. E para mim, né, eu bato muito nessa tecla, nós consideramos como realmente a competência de futuro, comunicação. Quem não sabe se comunicar, você pode ser um excelente técnico e entregar muito bem o trabalho no final, mas se você tem problemas graves de comunicação, de ser didático, de passar a ideia para o seu público, de resolver um conflito por meio de um diálogo, de estabelecer conexão por meio da fala, você vai fechar portas em termos de carreira. Então, é uma habilidade, é um conhecimento comportamental, é uma competência comportamental que ela é paralela e transversal a todas as outras competências que você possa desenvolver na sua carreira. Então, para mim, essas 3 aí tinham que estar na lista, Diego. Muito bem. Carol, que não tem problema algum de comunicação e de didatismo, sempre dando uma aula pra gente aqui, muito esclarecedora. Não tenho dúvidas de que os nossos ouvintes concordam comigo. Carol, pra gente finalizar, 8h31 já estourou o nosso tempo, mas eu te perguntaria o seguinte.
provavelmente tem jovens ouvindo a gente, né? Estão no carro com os seus pais, ou dirigindo aqui em Brasília, e ouvindo tudo isso, talvez alguns deles possam ter até sentido um efeito contrário, uma frustração. Puxa vida, é muita coisa que eu preciso aprender, é muita coisa que eu preciso desenvolver, são muitas competências, o mercado está cada vez mais exigindo. Agora então eu preciso ser bom tecnicamente, eu preciso ser bom emocionalmente, eu preciso ter habilidade psicológica, enfim, é uma outra realidade. O que a gente pode dizer para esse jovem que porventura possa estar se sentindo assim como eu descrevi, Carol? Diego, muito bacana a sua pergunta, mais uma vez, né? Sempre perguntas muito concernentes ao tema. Como eu mencionei para você ontem, eu estava numa feira de carreira que está acontecendo hoje também na UNB, chama Construindo Sua Carreira, ainda tem inscrição aberta, gratuita, então, e a gente estava batendo um papo com jovens exatamente em fase de graduação, e foi perguntado isso, o que é mais relevante, eu me aprofundar no técnico ou no comportamental? As duas são importantes. Todo jovem, ele precisa investir, todo profissional, não só no jovem, mas ele precisa investir no conhecimento técnico e, paralelamente, ele não deixar de lado o comportamental. Porque, inclusive, nas primeiras fases de carreira, quando se está contratando o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, falamos também sobre isso em algum momento, algum programa, alguma coluna aí, o empregador, ele sabe, o selecionador, ele sabe que o jovem, ele ainda não está pronto para o mercado. E vai ser observado muito mais se ele tem predisposição a aprender, tem aí a competência ligada a lifelong learning, a aprendizado contínuo, se ele tem aquela garra, aquela força para desenvolver a proatividade, a comunicação, a vontade de fazer, tá se desenvolvendo em termos de autoconhecimento, do que o próprio técnico. Por quê? Porque o técnico, a própria empresa vai às vezes investir, vai ajudar aquele jovem a desenvolver. Então, se você precisar, a gente não tem que escolher, a gente precisa se desenvolver nas duas pontas. Mas se você tem a dúvida se eu participo ou não do processo seletivo, porque eu ainda não tenho uma ferramenta, participe. Às vezes uma competência comportamental sua vai se destacar muito e aquela oportunidade vai ser sua, aquela promoção vai ser sua, porque você demonstrou uma competência que potencializa seus resultados no futuro. Boa, muito bem. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas com o Empreende Brasília, todas as quintas-feiras aqui na 97,5 FM. Carol, um excelente finalzinho de semana, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos.